José, Arthur, Abraão, Luiz, Lucas, Enzo. Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância dos nomes dos personagens. Aqui no canal, quando eu fiz o vídeo, vou deixar aqui nos cards, que eu acho que é um vídeo importante para vocês assistirem. Quando eu falei sobre perfil de personagem, eu comentei ali brevemente sobre a importância também na hora da gente dar um nome para um personagem, porque isso poderia falar muito sobre ele. E eu falei que seria interessante se a gente fizesse um vídeo à parte, porque o nome é uma coisa simples, mas ele pode trazer significados muito importantes para a história. Ele pode revelar uma característica importante do personagem, ele pode revelar uma função dele dentro da história, ele vai dizer ali da onde aquele personagem vem, a origem, ele pode falar um pouco sobre a família dele, a idade, o contexto que ele está inserido. Então, antes da gente falar um pouco sobre a importância do nome desses personagens, eu quero até propor aqui para vocês um exercício. Primeiro, vocês vão se inscrever nesse canal se vocês não estão inscritos e deixar aqui embaixo se vocês lembram os nomes dos personagens do último filme que você assistiu e se você consegue identificar alguma relação daquele nome com a história e também se ele revela alguma característica importante daquele personagem. Um outro exercício para a gente fazer também é a gente pensar no nosso próprio nome. O que o nosso nome diz da gente, diz do nosso contexto. Acho que são coisas importantes porque também diz bastante sobre quem colocou aquele nome na gente, né? Sobre a nossa família. Mas aqui eu quero trazer alguns exemplos bem interessantes para a gente ver algumas possibilidades do uso do nome nas histórias, nos filmes, nas séries. E eu sei que tem uma questão que aí você pode falar, mas Carol, eu sou o tipo de roteirista que quando eu penso no personagem já me vem o nome, já é uma coisa mais intuitiva. Tudo bem, esse processo de nomear um personagem pode ser intuitivo e não tem problema. A minha proposta aqui, na verdade, é da gente olhar para a importância, o que você pode trabalhar com o nome daquele personagem. Muitas vezes ele agrega mais uma camada ali para o personagem. Então é um elemento que a gente pode se debruçar mais, a gente pode pensar mais sobre isso. Desde que, e é uma coisa que eu sempre falo aqui, o nome tem que ter contexto, tem que fazer sentido ali com o que você tá querendo contar. A personagem que me deu estalo para fazer esse vídeo, eu não sei se vocês lembram, eu fiz um vídeo sobre a origem aqui e eu comentei brevemente sobre a personagem da Ariadne. E se vocês forem perceber, a função da Ariadne em A Origem é muito similar ao que o nome dela remete na mitologia, porque a gente tem a questão do fio da Ariadne, porque a Ariadne ajuda Teseu a sair de dentro do labirinto depois de derrotar o Minotauro por conta do fio de Ariadne. Então a gente tem assim essa carga mitológica que vem com o nome, né? E aí a gente vai ver em A Origem exatamente essa função da Ariadne, porque se vocês forem reparar, no primeiro teste que ela tem para entrar para a equipe, a primeira coisa que pedem para ela desenhar é um labirinto, fazendo referência direta ao nome. Que na verdade eles vão também meio que construir um labirinto mesmo, e ela vai ser a pessoa para projetar esse lugar. Ela também vai ser uma aliada ali na hora de tirar ele daquele labirinto dos sonhos, entende? Então tem toda uma questão por trás. É comum a gente ver nomes ligados à mitologia em filmes, até porque eles trazem mesmo esse elemento mais arquetípico da gente pensar no nome e já identificar com uma qualidade, com alguma coisa. Então, por exemplo, a gente vai ter a Minerva de Harry Potter, com a questão da sabedoria. A gente vai ter em Matrix o Morpheus, né, o Morfeu, que é o deus do sonho. Mas também a gente pode pensar por um outro lado. Se é uma comédia, por exemplo, o nome é algo muito importante, porque o nome ele já pode trazer ali humor, ele pode render cenas boas, você pode ter um nome exagerado. Um exemplo que sempre me vem à cabeça quando a gente pensa, né, em um nome que rende até uma cena é o McLovin de Superbad. Tem toda uma cena para falar desse nome fake dele. Então em comédia, por exemplo, a gente pode usar um nome mitológico, que tá ligado a um certo tipo de arquétipo, para inverter ele. Se a gente nomear um personagem com sei lá, um deus da mitologia específico e ele não tem nada a ver com esse deus, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Um exemplo bem tosco. Se a gente tem um personagem que ele tem problema com a força, ele precisa usar a força, mas ele é fraco, ele tem questões com isso, e a gente dá o nome dele de Hércules, isso pode render situações
cômicas, isso pode gerar humor, então pode contribuir bastante. E aqui eu vou fazer um parênteses que eu fiz lá no perfil do personagem, que eu acho que é sempre bom a gente ter uma autocrítica, eu tô sempre me reavaliando. Eu acho importante, quando a gente tá escrevendo, a gente pensar também se a gente não tá colocando ali, imprimindo certos preconceitos mascarados por caracterizações, ou se aquilo é realmente relevante para a história. Então, nas suas escolhas, pense no contexto, mas também pense se o seu olhar para o contexto não é um olhar preconceituoso, talvez, tá? É só um comentário. Vamos voltar. Uma função interessante do nome é que ele pode revelar um contexto social, uma origem e etc. Ele tem que fazer sentido com o contexto que ele está inserido e com a proposta também do filme. E aí eu vou dar 2 exemplos nacionais aqui, que é Central do Brasil e Cidade de Deus. Central do Brasil, já falamos aqui, traz muitos elementos de religiosidade, vai ter essa referência muito forte. Então os nomes daquele universo são nomes específicos. A maioria dos nomes são nomes bíblicos. Então é interessante também a gente perceber que não só isso, tudo bem, Dora, mas Josué, e ele tá procurando o pai com a Dora, e o nome do pai que eles estão procurando é Jesus. E assim, eles continuam na esperança de que Jesus vai voltar um dia, sabe? Então são nomes que dão camada à história. Cidade de Deus trabalha o nome em um outro nível, porque a gente vai ter 2 personagens que vão mudar de nome. Primeiro a gente vai ver o Dadinho, pequeno e etc. E depois, quando ele cresce e ele assume, né, as bocas, ele ganha poder, a gente vai ter essa virada do personagem marcada por uma virada de nome, né? Então vai ter a cena clássica. Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, p***. E isso vai acontecer também com o personagem do Buscapé, que ele sempre foi chamado de Buscapé, era o apelido dele, e quando ele consegue, no final do filme, um emprego no jornal, ele vai até fazer, né, essa questão do nome, que ele vai falar que não chamam mais ele de Buscapé, chamam eles de Wilson Rodrigues, fotógrafo. Faz essa rima com a jornada do Zé Pequeno e também traça, de certa forma, essa mudança de vida, essa virada do personagem. Ainda nesse sentido de nomes diferentes, a gente vai ter uma outra questão. Por exemplo, no caso do Walter White, ele vai ter 2 nomes, né? Vai ser o Walter White, que é esse cara que tem câncer, que vive para a família. E quando ele entra ali pro mundo das drogas, de fabricar metanfetamina, ele cria esse personagem que é o Heisenberg. Então, a gente vai ter um personagem que utiliza de um nome, um codinome, e ele meio que se transforma, né? Quando ele tá em cena como um Heisenberg. E eu acho isso muito interessante, a escolha do nome do Heisenberg. Se vocês pesquisarem sobre ele foi um físico importante, ele ganhou um Nobel de Física, ele formulou um princípio da incerteza. É interessante, né, quando a gente tem mais elementos para pensar sobre o personagem. E aí também é legal, por exemplo, a gente pensar como em certos arquétipos, por exemplo, o vilão, como o nome de um vilão é importante. Muitas vezes a gente vê Cruella, são nomes que são nomes de vilão, sabe? Mas a gente pode se aproveitar dessa inversão também, como a gente falou lá sobre os personagens cômicos e etc, para pensar em falsos antagonistas. Por exemplo, Severus Snape tem um nome que é digno de um vilão, porém a gente sabe, né, que tem outras questões ali. Então é muito interessante a gente ver que o nome também ajuda a função do personagem naquela história. Então é óbvio que a gente vai ter essa questão de origem, contexto social, idade do personagem, tudo isso vai implicar na escolha do nome. Por exemplo, se você estiver escrevendo um filme, uma série que é histórica, você vai ter que fazer sim uma pesquisa com um recorte da época, do lugar. Você tem que ver que se você quiser um nome diferentão para sua história, pode acontecer, mas isso vai ter que fazer sentido dentro dessa história. Então eu vou dar até um outro exemplo pessoal também de uma história que eu escrevi, que eu queria contar sobre uma família e eu queria, a minha protagonista, ela era muito diferente, é quase como se ela vivesse em um mundo à parte. Então era importante para mim que eu colocasse todo mundo com nomes bem comuns, assim, da época, e ela um nome muito diferente, assim, que você ia até pensar, gente, como deram o nome dessa criança, como chegaram nesse nome, para justamente causar essa diferença entre ela e os outros. Então o nome reforça uma coisa que eu quero passar com a história. Então essa coisa também de colocar um nome mais diferente, que se destaca, a gente tem em Meninas Malvadas, sempre cito esse exemplo, e aqui é muito interessante a gente pensar que não é a Regina, é a Regina George, porque ela vai estar ligada com uma espécie de realeza. Ela é a Queen Bee, ela é a abelha rainha. E também, se vocês forem pensar e pesquisar, Regina,
quer dizer rainha. Então tem essa camada, né, que você faz menção ao nome, tem o significado do nome, mas também tem uma importância assim mais prática, porque não chamam ela só de Regina, chamam de Regina George, e isso vai dar uma importância. Um outro exemplo que eu deixei aqui pro final, porque foi um exemplo que me veio também logo na cabeça quando eu tava pensando nesse vídeo, que é de Gilmore Girls, que fala muito sobre a série, fala muito sobre aquelas mulheres, fala muito sobre o que a série está contando, né? Tem essa questão dessa mãe que é independente, que quer cuidar da filha sem ajuda dos pais, sem ajuda financeira dos pais e etc., que quer ter o seu próprio negócio. Então ela coloca na filha o nome dela, né? A Rory Gilmore se chama Lorelai Gilmore também, as duas têm o mesmo nome, só que a Rory é Rory porque é um apelido, enfim. Ela até vai colocar isso, vai ficar claro na própria série, porque se os homens sempre colocam os nomes, seus próprios nomes nos filhos, por que ela como mulher também não pode colocar? Isso é muito menos comum. Então é algo que a série traz, que enriquece a série, que fala sobre aqueles personagens, que fala muito sobre aquelas mulheres, sobre o universo. De forma parecida, porém bem diferente, a gente também vai ter nomes de mãe e filho, muito parecidos em Psicose. A gente vai ter o Norman Bates e a Norma Bates. Então, a mãe e o filho têm nomes muito similares e isso também vai fazer sentido para a história. É algo que, quando você para para pensar, é bem creepy ali. Então, faz sentido com a história, agrega a história. Tá até ligado com o plot da história. Então, é interessante a gente pensar nos nomes de uma forma também a traduzir e a passar um pouco sobre essas relações familiares da história. Mas se não fizer sentido para sua história, evite personagens com nomes muito parecidos, porque às vezes pode confundir a pessoa. Ué, mas não era esse? Não era o mesmo nome? Então, às vezes a gente escolhe nomes sem querer muito parecidos e aquilo causa uma confusão em quem está assistindo. Se não for proposital essa confusão e se você não tiver um motivo específico, talvez seja melhor você repensar esses nomes. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esses são só alguns exemplos, existem outros exemplos, como vocês podem usar aí criativamente e agregar para sua história elementos ali, camadas, a partir do nome dos personagens. Então eu vejo vocês em um próximo vídeo. Um beijo, tchau!